Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Trinda, dá um copo com água, por favor. Fecha seus olhos. Vamos estar orando aqui. Pai, no nome de Jesus, como disse a primeira letra da música, aquieta a nossa alma. Senhor, aquieta a nossa alma na Tua presença, na Tua dependência. Senhor, porque se há algo que verdadeiramente nós precisamos saber, provar e conhecer, é que Tu és Deus. Espírito Santo, nesta noite, qualquer sentimento, qualquer ação, quer psicológica, física, espiritual, que tentar roubar a palavra do Senhor do nosso coração, nós rejeitamos agora em nome de Jesus. Reconhecemos que nós precisamos desse maná para que possamos prosseguir a jornada. Muito obrigada, Pai, pelos manares, pelo alimento, pela provisão que o Senhor tem nos dado até aqui. Muito obrigada, Pai, pelas pessoas que o Senhor tem levantado, que têm sendo dispostos a falar a Tua palavra, a nosso coração. E o Senhor tem nos dado do melhor. Nos aquietamos diante do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? O tema da palavra é quando eu quero fazer muito e não faço nada, não chega a lugar nenhum. Quando eu quero fazer muito, não faço nada e não chega a lugar nenhum. Eu confesso que as palavras que o Espírito Santo ele tem nos dado tem assim mexido muito com o meu coração. Gente, como a palavra da Viviane foi confrontante, me confrontou na questão assim de faz alguma coisa, clama, seja uma resposta na vida de alguém. E meditando nessa palavra dela, aqui nós ficamos uma semana de jejum, estamos de jejum, amém? Comprar a briga aí? Glória a Deus, né? Porque jejuar não é fácil. E meditando nisso, eu fiquei pensando, quantas vezes a gente quer fazer tanta coisa, isso tanto no natural quanto no espiritual, no dia a dia. Isso é muito comum em ano novo, né? Não, porque nesse ano que tá vindo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou tomar essa postura, vou tomar aquela postura, faz aquela lista de ações. Estamos em abril, alguém já cumpriu alguma? Alguém já fez alguma coisa? Fazemos nada. Voltamos para a estaca zero. Voltamos para a vivência do ano anterior. Abre comigo a sua Bíblia em Mateus 25. Mateus 25, a partir do versículo 14 a 26. Quem quer fazer muito sem fazer nada, nunca terá alguma coisa. Será que possamos discernir isso? Quem quer fazer muito sem fazer nada, nunca terá alguma coisa. Então, Mateus 25, a partir do versículo 14, vai falar sobre a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro, pois, 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2.
Mas o que recebera saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalheis? Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberias com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dá-lhe ao que tem 10. Essa parábola aqui é algo assim que tem que... Aliás, a palavra toda tem que estremecer o nosso coração. Essa parábola aqui é a parábola que foi ministrada há 2 anos atrás na nossa ordenação. E eu peguei essa parábola para mim, no sentido de que uns vão ter muitos. Uma coisa eu sei, que eu tenho algo. Sem nada, eu não estou. Eu tenho algo. E mesmo que for eu preciso multiplicar. E hoje esse que eu quero falar é sobre um talento chamado vida. Quem aqui é vivo? Quem aqui tem vida? Quem aqui respira? Quem aqui nasceu? Pronto, primeiro talento. Às vezes esse vai ser o seu único talento, o talento de existir. Às vezes você não vai ser um grande pregador, um grande evangelista, um grande isso ou aquilo outro, mas você tem uma vida. E é nessa questão de ter uma vida que nós vamos ter que prestar conta para Deus. Eu não sei se você já se pegou pensando nisso, mas eu já me peguei pensando várias vezes no sentido que, por que eu nasci? No sentido não de que nasci para fazer algo, mas por que eu nasci e sendo assim eu vou ter que prestar conta da minha vida para Deus. Feliz é o que não nasceu. Como diz Jó, né? Feliz é aquele que foi abortado, porque ele não tem que prestar conta da vida dele. Mas eu e você, nós vamos ter que prestar conta da nossa vida, com esse único talento chamado vida. E o que eu e você estamos fazendo com ela? Porque ela nos foi confiada. Jesus, quando ele veio à terra, ele nos resgatou do inferno, nos resgatou de uma vida de condenação, de uma vida de maldição, de uma vida de condenação eterna, para falar: vá e faça discípulos. Vá e seja a resposta de Deus, seja o propagador deste evangelho na vida do outro. Como? Vivendo, fazendo a sua vida se multiplicar.
Aonde nós formos, né? Eu meditando lá na palavra da serva de Naamã, aquela menina, ela tinha tudo para odiar Naamã. Ela tinha tudo para detestar, para falar bem feito, quem mandou tocar no servo do Senhor, quem mandou tocar no povo do Senhor. Mas ela resolveu ser uma voz profética naquela situação. Ela resolveu usar o único talento que ela tinha, o talento da vida. O talento da vida. Só que, abre lá comigo, em cima dessa parábola, nós vamos trabalhar na vida de Jabes. 1 Crônicas 4:9. Isso, 1 Crônicas 4:9. Quando eu quero fazer muito e não faço nada, não chego a lugar nenhum. Muitos não têm nada porque querem ter tudo. Fala para o seu irmão, nenhuma árvore é grande sem antes ser pequena. E aí que nós não queremos os pequenos... Gente, cadê meu Crônicas? E aí que nós não queremos os pequenos começos. 1 Crônicas 4:9. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. 1 Crônicas 4:9. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Essa parábola, essa história de Jabes, ela tem muito a ver com a parábola dos talentos. Aquele homem que recebeu um único talento, ele encontrou nesse único talento a justificativa para enterrar o seu talento. Antes ter um pássaro na mão, né, do que um bando voando. Então deixa eu segurar esse pássaro, esse talento que eu tenho, antes que eu o perca. E há muita desculpa de cristão que fala o quê? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas você não está ganhando o mundo, nem está ganhando a sua alma, você está perdendo é tudo. Então, a história aqui de Jabes, ela vem de encontro a essa parábola, por quê? Porque Jabes, ele teve vários irmãos. Só que Jabes, ele teve algo que os outros irmãos não tiveram. Ele causou dor à sua mãe ao nascer. Ele foi um filho conhecido como aquele que trouxe dor ao nascimento, que trouxe aflição, que trouxe medo, que trouxe desespero. Os seus irmãos não. Só que Jabes, quando ele olhou para a vida dele, quando ele olhou para o contexto de história dele, porque em Israel, o povo judeu, o nome significa, é algo profético sobre o nascimento e a história daquela pessoa. Então, se vocês observarem, todos os nomes têm um porquê, ninguém dá um nome sem nada. Porque quando você chama ali pelo nome, é uma forma de você estar lembrando a pessoa quem ela é. Jacó, enganador, mentiroso, usurpador, e vai indo. Malfeitor, Fabiana, favo que cresce, graciosa, e assim vai. Amém? É o meu nome. E Jabes era o quê? Filho da dor. Filho do desespero. Mas quando ele olhou para ele e falou, não, eu não posso enterrar a minha vida.
por causa desse contexto. Eu não posso deixar que a história do meu nascimento determine aonde eu vou chegar. Eu não posso deixar que a história do meu nascimento dite as regras de quem eu vou ser. Começo tem cara de começo, mas o que vai determinar vai ser o meu fim. Pega uma grande construção. Quantos pegam terrenos, né, cheios de lixos, cheios de entulhos, cheios de tantas coisas que não prestam, e tem que limpar, e ali fazer um alicerce até chegar à construção perfeita. Assim é com as nossas vidas. E o autor maior das nossas vidas não desiste de nós. Não desiste. E Jabes, ele olhou para Deus e falou assim: Senhor, cadê? Me abençoe. Me abençoe. Só que esse me abençoe de Jabes não é Senhor, me dê casa, Senhor, me dê dinheiro, Senhor, me dê os meus inimigos, não. Senhor, me abençoe ao ponto de eu ser útil para fazer algo no teu reino. Ao ponto de eu fazer algo para mudar a minha história. Quando a palavra de Deus fala que Deus abençoou fulano ou Beltrano, significa que Deus o separou para fazer a obra. Não significa que Deus ia dar dinheiro, ia dar bom nome, ia dar riquezas, não. Isso aqui é o evangelho da prosperidade. Mas quando fala, Senhor, me abençoe, Senhor, me permita fazer algo para o Senhor. Pai, me permita ser aqui na terra a manifestação da tua glória, a manifestação da tua presença, a resposta de milagres na vida do outro. Porque a única coisa que eu tenho para manifestar esse milagre é a minha vida. E se eu não fizer isso com a minha vida, um dia ele vai voltar, mostra-me as tuas mãos, o que fizestes por mim? Não, Senhor, o Senhor esqueceu que eu sou Jabes, que eu sou filho da dor, o Senhor esqueceu tantos de bullying que eu vivenciei, tanta vergonha, tanto isso, tanto aquilo. Não, Senhor, eu resolvi ficar lá dentro do meu quarto quietinho. Eu resolvi pegar essa dor, essa amargura, esse ressentimento, essas palavras malditas que eu ouvi durante a minha vida inteira e ficar aqui quietinho. Resolvi não fazer nada para o Senhor. E o Senhor, Ele nos chama. Só que muitos são chamados e poucos são o quê? Mas como assim Deus não faz acepção de pessoas? Quem é que escolhe não ser escolhido? Senta no direito da cadeira e fala, sou eu. Sou eu que vou decidir ser escolhido ou não. Porque se todos são chamados, Jabes, olha aqui, o escritor dessa história, ele foi falando de várias genealogias, mas chegou em Jabes e falou, opa, Jabes era um homem ilustre. Opa, Jabes, ele era um homem que fez a diferença na história dele. Jabes, ele se posicionou contra todo o contexto de vivência da história da família dele. Ele resolveu o seu milagre na sua história, na sua família. Ele resolveu ser aquele que ia levar a palavra, ele resolveu ser aquele que ia levar Cristo aonde não tinha. Senhor, me abençoe. Isso é ser abençoado por Deus. Ser abençoado por Deus, igreja, não é ter bens, não é ter dinheiro no banco, não é ter nada disso, porque isso nós não vamos levar para a eternidade. Nós vamos levar para a eternidade, são as vidas. Provérbios fala, 24, 10, 24, não precisa abrir não, eu anotei aqui, eu gosto muito desse versículo. Provérbios, cadê tu? Provérbios 10, 24. Fala assim, 24, 10, que eu sou obrigada a tirar do inferno aqueles que estão cambaleando para lá. E se eu falar assim, não tem nada a ver com isso, será que ele não vai me cobrar, aquele que sonda todas as coisas?
começa assim, ó. Se te mostrares fraco no dia da tua angústia, quão pequena é a tua força. Livrai aqueles que cambaleiam para o inferno. E se você disser que não tem nada a ver com isso, não vai cobrar de você aquele que sonda todas as coisas? Não vai nos cobrar? Quais são as desculpas, igreja, que nós estamos dando a Deus para não sermos abençoados? Quais são as desculpas que nós estamos dando a Deus para que nós não venhamos ser a resposta desta geração que clama e dia e noite? Quais são as desculpas que nós estamos dando a Deus para as pessoas perecerem de tal forma e nós dissermos assim: oh Deus, tem misericórdia. Gente, eu detesto essa frase. Aí ele fala assim: eu já fui para a cruz, agora é você que tem que ter. Eu já tive, agora é você que tem que ter. Igreja, Deus sem nós é Deus da mesma forma. Mas e as pessoas sem nós? Quem que elas serão? Já parou para pensar? Quem que são as pessoas se eu e você nos calarmos? O que vai acontecer na vida delas se eu e você cruzarmos os nossos braços e dissermos: eu não tenho nada a ver com isso, não me perguntaram, ninguém mandou fazer ou escolher essa história. E Jabes, ele continua. Cadê? Me abençoes, né? Alargue as minhas fronteiras. Aqui fala, tem traduções que fala: dai-me mais terras. Gente, isso aqui, Deus ele não está querendo ser fazendeiro, não. Ele não está querendo criar boi, criar ovelha, não. Aqui, quando lá o povo de Israel é um povo trabalhador. Quando fala assim: dai-me mais terras, Senhor, permita-me trabalhar mais, Senhor, permita-me conquistar mais, Senhor, permita-me ir além da onde eu já estou. Porque aquilo que o Senhor já me deu, eu já arei, eu já trabalhei, eu já fiz, mas tem mais campos lá fora gritando pela tua presença. Senhor, aqui, ó, nesse mundinho aqui do meu trabalho, já ganhei todo mundo, já falei de Jesus para todo mundo evangelizado. Alarga as minhas fronteiras, Senhor. Dá-me mais terra, dá-me mais serviço, dá-me mais vidas. Aqui entra: foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Então, quanto mais eu ser um abençoador, mais Deus vai me dar a oportunidade de abençoar. Aí chega lá na Cléria falando, aí a Dona Maria fala assim: nossa, mas a Cléria, ela orou por mim, a minha vida foi transformada. Aí a vizinha fala assim: uai, me leva lá na Cléria, eu também quero ir lá receber oração. Aí a Cléria ora, aí já ora Dona Maria, né? É? Aí a Maria Solange pega e fala, vai para o outro testemunha. Quando observar, as fronteiras foram alargadas. Não é mais uma terra, são várias terras. E assim as estacas vão sendo firmadas. Conta uma história para a Ariane e o outro fala assim: não, falando na vida da Ariane, eu estava passando por tal necessidade, a Ariane me abençoou assim. Pede com ela lá se ela pode me abençoar. Também estou passando por necessidade, vê se ela pode me abençoar. E assim as terras vão se alargando, as fronteiras vão se alargando. Quando você perceber, você já abençoou pessoas e lugares que você jamais imaginou que existisse. As suas fronteiras foram alargadas. Mas hoje, o que nos é ensinado nisso aqui? Dai-me carro, dai-me casa, dai-me isso, dai-me aquilo, porque eu preciso ser ilustre. Igreja, o que nós temos dito e aprendido, das coisas desta terra, Deus nos cuida, mas o reino dos céus é tomado por esforço. E o Senhor não nos ensinou a batalhar por as coisas desta terra. O Senhor nos ensinou a batalhar pelo que é eterno. E nós precisamos fazer isso. Quando eu gosto do final da oração da Adriene em relação aos dízimos e à oferta, eu vou usar esse pedaço também no final da palavra.
sobre que seja para a expansão do teu reino. Todas as vezes que nós retemos aquilo que é do reino, o reino é parado. Ele não está sendo expandido. Então, todas as vezes que eu deixo de orar, é para a expansão do reino. O reino parou. Todas as vezes que eu deixo de profetizar, é para a expansão do reino. Se eu deixei, o reino parou. As fronteiras não estão sendo alargadas. Todas as vezes que eu deixo de ser, de honrar ao Senhor com os meus dias, com as minhas ofertas, com os meus bens, com o meu celeiro, com a minha comida, com aquilo que eu tenho, que eu posso suprir, o reino parou. O reino parou. Então, alargue as minhas fronteiras. Senhor, dá-me mais terras. A Valquíria está ali no salão. Senhor, dá-me mais terras. Na cabeça, às vezes pensa que é mais uma cliente para abençoar a vida financeira dela. Não, o intuito dela não é esse. O intuito dela é fazer discípulos. O Thiago está lá no caminhão. Senhor, dá-me mais terras. Não terra para eu arar, Senhor, mais terra para eu ganhar. E ali é o Jean, e assim sucessivamente, cada um. Nós precisamos fazer algo. E já tem muito tempo que eu estou incomodada, muito tempo que eu estou incomodada. Eu tenho meu caderninho de oração. Aí pegando aquela palavra, onde veio a frase? O que adianta eu querer fazer muito se eu não faço nada? E não vou chegar a lugar nenhum. E essa semana eu peguei meu caderninho lá, caderno de oração. Coloca aqui sua oração e vamos estar orando por você. Deixei lá em cima do balcão do poço, lá da cozinha. Aí de vez em quando eu olhar, já tem um monte de gente escrevendo oração. Olha lá. Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. E a terceira aqui que Jabes pega e fala assim: Senhor, cadê? Alargues a minha fronteira, né? Que a sua mão esteja comigo e me preserves do mal. Que a sua mão esteja comigo e me preserves do mal. Esse preservar do mal aqui, igreja, não é livrar das tragédias. Porque se fosse assim, Jesus poderia ter orado isso. Porque Jesus não tinha nem pecado, e Jesus ele também era o quê? Tinha fé. Às vezes vem tragédia na vida do cristão, o cristão pega e fala, se essa tragédia aconteceu, é porque você não teve fé ou porque você tem legalidade. O sol, ele brilha para todos. Esse me livra do mal aqui, é os dois tipos de mal. Achei muito interessante quando eu aprendi sobre isso. O mal, ele não existe. Existem pessoas que praticam o mal. Se não existem pessoas que não praticam o mal, não vai ter o, assim também para o bem. Então, me livra do mal. Senhor, me livra de ser uma pessoa má. Senhor, me livra de ser uma pessoa que propaga a maldade em vez de propagar a justiça. Me livra de ser, ó Deus, aquela pessoa aonde a amargura entrou dentro de mim, que eu sou uma pessoa amargurada, em vez de eu ser bênção na vida das pessoas, eu sou um disseminador de coisas ruins. Eu sou um contaminador. Senhor, não deixe que as feridas do meu passado me faça algo que venha ferir o outro. Me livra desse mal que há dentro do ser humano. Senhor, não me deixe, ser aquela pessoa que ao invés da pessoa chegar em mim beber fontes de água da vida, está bebendo fontes de águas amargas. De tanto ódio, de tanto ressentimentos, de tantas coisas, que ao invés de olhar só, mas você não é um filho de Deus? Por que de você sai tanta maldade? Senhor, me livra do espírito de engano, de vingança. A vingança pertence a Deus. Libera quem você precisa liberar. Arranca esse mal. E outro mal também, que é as coisas do diabo. Que é o próprio os demônios ali fazendo a maldade, o laço do passarinheiro. As coisas perniciosas que vêm. Senhor, me livra do mal. Hoje, dentro de você,
há um espírito de bondade e um espírito de maldade. Eu falo muito pro Trinda, às vezes a situação, sabe, como é bom um relacionamento com o outro, porque o outro libera dentro de você o que você tem de pior. Essa semana, não sei para quem viu, aquele casal lá que matou o filho de 3 meses, quebrou as costelinhas dele, o crânio dele. Gente, vontade de pegar esse casal, colocar no liquidificador, ou fazer, sabe, mergulhar ali numa piscina de álcool depois que passou por um tobogã de Gillette. Não sei, não. A maldade dele liberou uma maldade dentro de mim. O mal dele liberou algo ruim dentro de mim. Eu virei para minha amiga e falei assim, pelo amor de Deus, me ajuda porque eu estou muito nervosa com essa situação. Como é que um pai, uma mãe que deveria proteger, bate no bebê de 3 meses, quebra a cabecinha dele, as costelinhas? E eu que sou má? É isso que nós temos que pedir, Senhor, me libera do mal, porque se esse indivíduo se arrepender dos pecados, ele vai ser salvo, vai ser perdoado, e o mal vai estar dentro de mim. Nós somos ou não somos maus? Nós só precisamos da oportunidade. Então, Senhor, me livra desse mal. Me livra do mal da vingança. Gente, quantas pessoas não conseguem perdoar situações, sabe? Porque nós nos colocamos naquela condição de que o que ele fez por mim vai ter que pagar. E Jabes não foi assim. Jabes, ele olhou para o Senhor. Ele olhou para o Senhor. Então, Senhor, me livra do mal. Tem pessoas, igreja, que o diabo deve olhar assim, os demônios devem falar assim, eu nunca pensei em fazer isso. Você está, ó, pior do que eu. É umas coisas que você fala assim, como? Então, me livra desse mal. Não é do mal de um acidente, não é do mal disso, mal daquilo. Porque, gente, nós não somos blindados. Coloca isso na sua cabeça e na minha. Como cristãos, nós não somos blindados. A diferença é que nós sabemos o Deus que nós servimos. E precisamos crer na nossa oração. Se for de Deus livrar, amém. Se for para a gente passar, amém. Mas que seja nos livrados do mal que está cá dentro de nós. E a terceira, quarta coisa que Jabes ora aqui e fala, Senhor, me livra da aflição, me livra da dor. Sabe que dor é essa, igreja? Não é uma dor de uma doença, não é uma dor de cabeça ou alguma coisa. É a dor da aflição que vem por vários emaranhados da nossa vida. Sabe aquela coisa que fala assim, o fulano caçou isso com as próprias mãos? Fulano está vivendo essa tragédia, essa dor, esse sofrimento, porque ele foi lá e procurou, plantou vento, colheu tempestade, ventania, vendaval. Fulano vive isso porque ele procurou, não tinha nada que fazer aquilo ali, mas ele foi lá fazer, agora está vivendo essa dor. Hebreus fala assim, ó, fuja, Hebreus 12, eu marquei aqui, 12:1, fala assim, fuja dos embaraços da vida. Sabe por que muitas pessoas não dormem? Por causa de questão financeira, porque vai virando embaraço, 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 e aquilo ali vai roubando o vigor, a força dela a servir a Deus. Sabe por que muitas pessoas hoje estão enterrando os seus talentos? Porque já arrumou tanto embaraço na vida que não tem mais tempo para servir a Deus. Aí eu tenho que enterrar meu talento. Estão ocupados com tantas coisas que não tem tempo mais para Deus. Embaraços financeiros. Não, porque eu comprei isso, eu comprei aquilo, eu fiz tal empréstimo, tal isso, tal aquilo, e eu tenho que pagar, eu tenho que fazer, eu quero ter, eu quero possuir, e trabalha como um condenado. E a vida dele é inútil para Deus. Embaraços emocionais. Mantém amizades que não tem que manter mais, mantém relacionamentos que já era para ser jogado fora, que já era para ser cortado,
e está lá nesse relacionamento desgastante, e de repente não tem mais ânimo para fazer nada. Está enterrando a própria vida. Embaraços do orgulho. Embaraço, sabe, de buscar as coisas do próprio umbigo. Porque ninguém sabe o que eu estou passando, porque ninguém conhece a minha história, porque ninguém me vê, e eu tenho que resolver isso, eu não tenho tempo para resolver a vida do outro. Quais são os embaraços que você está envolvido? Quais são os embaraços que nós estamos envolvidos? E aqui a carta de Hebreus fala assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de tamanha nuvem de testemunhos. Igreja, quando você fala que você é cristão, todo mundo te olha. Todo mundo quer ver se vai sair algo de você. Todo mundo quer ver se vai ser uma resposta de você. Mas só que nós estamos o quê? Embaraçados. A carta aqui de Hebreus fala: deixe esses embaraços e o pecado. Tem muita coisa que nós vivemos que são embaraços, mas não são pecados. Mas se nós nos deixarmos se envolver de tal forma, vai virar pecado. E para sair, acabou. O que eu e você estamos fazendo com as nossas vidas? Aqui hoje nós vamos ceiar como igreja. Nós vamos trazer à memória o que Deus fez com a vida, o que Jesus fez com a vida dele. Aí pega e fala aqui, casou, vou terminar aqui. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Deixa os embaraços, deixa o pecado, deixa tudo aquilo que tem feito com que a sua vida esteja enterrada. Olha para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Suportou a cruz. Igreja, diante de Deus nós não vamos ter desculpas. Vai ser igual aquele Senhor fez com aquele servo. Mostra o que você fez por mim. Mostra. Senhor, vou te mostrar uma lista de coisas que eu deixei de fazer para o Senhor, porque eu estava assim. Nós vamos ser indesculpáveis. A sua vida é o melhor e o maior talento que nós podemos ter. Talento não está em pegar um microfone. Talento não está em falar a multidões. Talento está em fazer valer a pena aquilo que Cristo nos deu. A vida dele. Faça valer a pena. Pega a sua vida, desenterra. Se você tem enterrado a sua vida, se você tem vivido como um zumbi espiritual, sabe, dentro de areias movediças, cheia de embaraços, teias de aranha, como, gente, a abertura aqui do culto hoje vem em cima disso aqui. Sai da beira do caminho, vai para Cristo. Abre os nossos olhos espirituais. O que nós estamos perdendo? O que os embaraços nos deixou? O que os embaraços nos deixou, igreja? Jesus, ele está voltando. Os dias, eles já não estão mais disfarçados. Eles estão voando. Voando. Nós estamos em abril. Não estão mais disfarçados. E algo o Senhor tem para nós. Agora, será que eu quero ser abençoado? Será que eu quero ser livre das dores? Será que eu quero ser livre do mal? E será que eu quero ter as minhas fronteiras alargadas? Pegue a palavra do Senhor, estude sobre os mártires, estuda sobre os grandes homens e mulheres de Deus que fizeram uma história até hoje. Nenhum deles viveram em mar de rosas. Nenhum. Se nós formos olhar suas histórias, são histórias sangrentas, são histórias de solidão, são histórias de dores,
são histórias de abandono, porém, são histórias de gozo. No meio a tudo isso, amém? Vamos ficar de pé, pastor? Palavra, né? Nos envolvemos tanto com os nossos problemas e situações, olha só, que saímos da situação de abençoados e abençoadores para nos tornarmos mendigantes da graça e misericórdia de Deus. Como assim? Se hoje a sua oração é: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me livra disso, Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua graça, Senhor, eu não suporto mais, significa que você não é mais um abençoado. Significa que você está mendigando, você saiu da posição do caminho e foi para a beira. Isso é muito sério. Então eu não tenho que pedir pela graça de Deus, não tenho que pedir pela misericórdia de Deus? Tenho, mas isso não pode ser o meu arroz e feijão. Isso é algo da situação. Se hoje as minhas orações Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, olha para mim, Senhor, eu não dou conta mais, Senhor, olha eu. Cuidado. Cuidado com isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso muda tudo, irmãos. A pergunta dessa noite é: o que queres que eu te faça? Jabes soube responder: Senhor, eu quero ser abençoado. E o conceito que nós temos de abençoado, como a pastora disse, não é ter riqueza, ter coisas, é ter a oportunidade de cair na graça do Senhor e de poder servir no reino. Isso é ser abençoado. Então, quando o Espírito Santo arranca as escamas dos nossos olhos e nos faz voltar a ver, o nosso desejo passa a ser querer ser abençoado. Querer ter a oportunidade de servir no reino. Isso que Jabes queria. Quero poder ajudar em alguma coisa na expansão do reino do Senhor. A diferença é que Deus chamou a todos, branco, negros, azul, amarelo, todos, pobre, rico. A diferença é que uns têm o desejo de ser abençoado, outros ficam só no chamado. Quando o chamado se une ao desejo, Deus levanta, Deus faz, e a pessoa realmente é abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Muda tudo, muda tudo. Tudo que a maldita doutrina da prosperidade tem semeado na igreja e que se tornou de uma forma diabólica um DNA da igreja nos dias de hoje. Isso muda tudo. Essa oração aqui tem que ser chave para cada cristão. Esse desejo de Jabes aqui, esses 4 itens aqui. Depois pega essa palavra, ouça de novo, até isso entrar no seu espírito. Louva a Deus pelo Tiago Henrique, que tem ali com o maior carinho, o maior cuidado, gravado, editado as palavras, colocado lá no YouTube ou no site. E que essas palavras tenham sido ouvidas em outras cidades. Eu tenho notícia disso, pessoas têm falado: nossa, foi uma benção a palavra tal, foi uma benção aquela, manda mais, coloca mais. Então tem alcançado além das fronteiras, Deus está alargando nossas terras. Deus abençoe a sua vida, Tiago. Obrigado por servir no reino. Continue sendo abençoado. Falar em abençoado, eu queria chamar aqui 2 pessoas aqui na frente agora, que eu nunca chamei. Me ajudar a servir os irmãos aqui na ceia. Vem cá, Zé, vem cá, Tiago, me ajuda aqui. Eu tenho falhado em
não falhado, mas eu gostaria de honrar mais a Eusei do que eu tenho honrado. Porque ela tem sido fiel a esse ministério desde os primórdios. Eu acho que ela só perde tempo de casa para a dona Rosângela, que nasceu na casa dela. E aos trancos, às dificuldades, um monte de coisa aconteceu na igreja, e vem levando, e nunca deixou de estar conosco. E a gente tem que aprender a honrar as pessoas. E eu sou grato a Deus por você liberar. Às vezes você não está conosco, mas você libera assunto que não proibiu sua esposa de estar conosco. Deus abençoe a sua vida, Deus alarga os seus caminhos, te torna uma pessoa abençoada, assim como a sua esposa é abençoada. E hoje nós queremos te dar o privilégio de servir a igreja. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. Pode pegar aí. 1 Coríntios, capítulo 11. Espera só um pouquinho, Tiago, por favor. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17. Olha o texto, deixa eu ver aqui, alguns versículos aqui, para os irmãos entenderem aqui o contexto. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Isso é Paulo falando ao povo de Coríntios, tá? Sobre a ceia. 11, 17. Agora o 18. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando, e eu creio que em parte isso é verdade. Isso aqui é Paulo escrevendo uma carta a Coríntios, dando um rala neles, no que diz respeito à ceia do Senhor, a forma com a qual eles estavam ministrando a ceia do Senhor, que era uma forma incorreta. Então ele estava corrigindo a igreja a respeito disso, tá? Versículo 19. Não há dúvida que é preciso haver divisão entre vocês, para que fique claro quem são os que estão certos. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até ficar bêbados. A bagunça que era lá. Eles reuniam para celebrar a ceia, que não era só esse pão e vinho, era comida mesmo, era abundância. As pessoas traziam suas comidas para o templo, para a igreja, para as reuniões, e lá elas celebravam a ceia junto. Só que aí, ao invés de compartilhar com os irmãos a ceia, não. Cada um reunia a sua família, os mais ricos, e comiam, se fartavam, enquanto os mais pobres passavam fome. Vocês comem, até ficam bêbados, e o seu irmão do seu lado passa fome. E Paulo dava rala no povo. E assim, 22. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde pode comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu diga? Quem querem que eu os elogie? Claro que eu não vou elogiá-los, porque eu recebi do Senhor este ensinamento para vocês. Que ensinamento era esse? De compartilhar uns para com os outros. Esse era o ensinamento que Paulo tinha recebido do Senhor e que queria ensinar à igreja de Coríntios. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus para com o seu povo. Nova aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, fica isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. De maneira que cada um de vocês comam deste pão e bebam deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Amém, queridos? O propósito do reino é relacionamento, da ceia é relacionamento e comunhão. É lembrar do que o Senhor fez, é lembrar do que o Senhor
se partiu, se compartilhou para com os outros. É enxergar, é voltar a enxergar, como nós começamos o culto dessa noite. Senhor, eu quero ver no meu entorno, ver a situação do meu irmão e me compartilhar, e me partir em favor deles, e compartilhar com eles. Isso é a ceia do Senhor. Esse é o propósito da ceia do Senhor. O propósito da ceia do Senhor é se importar. Então que você possa pegar o seu pão, o seu cálice, e olhar para o lado, olhar para alguém. Troque com alguém, não somente por trocar, mas se dê a ele. Pergunte se precisa de alguma coisa, pergunte se quer uma oração, pergunte se quer um abraço. É momento de confraternização da igreja. Não olhe para um mais favorecido ou para o menos favorecido com um olhar de desprezo. É uma reunião do corpo, onde Jesus é o cabeça, e Ele olha para você nesta noite. Pastor, quem pode participar? Todos. Todos podem participar da ceia, porque não é mérito seu, é mérito dele, é pela graça, isso é um favor do Senhor. Pastor, eu estou em pecado, peça perdão e participe da ceia. Pastor, eu estou cego, a mesa também é para o cego, para os mancos, para os aleijados. Lembra da palavra do domingo atrasado sobre a ceia? Que Jesus convidou, o rei convidou todo mundo para vir, os pessoal de casa, eles não vieram, arrumaram desculpa, ele falou assim: agora vai nas esquinas, vai nos becos, traz os cegos, traz os pobres, traz os aleijados, traz todo mundo para a minha ceia. Então, às vezes você está cego, você está manco aí em alguma situação da sua vida, a ceia é para você, é para trazer vida, vigor, saúde, força para você. A ceia sem você não faz sentido. Então que você possa participar dela dessa noite. Amém? Vamos ficar de pé, você que puder. Vou pedir aos irmãos que compartilhem. Tiago, aumente o som, por favor. Pode distribuir, por favor. À medida que você for pegando, já procure alguém, já compartilhe com alguém. Se tiver alguma diferença, já resolva isso agora. É momento de confraternização, é momento de resolver problemas, é momento de aparar as arestas, é momento de ser do Espírito Santo agir no meio da igreja, através do perdão, da comunhão, da graça, do favor. Procure alguém, procure os visitantes, procure os irmãos. Não faça igual o povo de Coríntios, não compartilhe só entre você da mesma família. Procure outras famílias. Procure outros irmãos. O problema de Coríntios é que eles se reuniam só com a sua família, só com os seus filhos, a sua esposa, comiam, se embriagavam e não se importavam com o outro. Não faça igual a Coríntios, procure os outros, se compartilhe com os outros, abrace os outros, ore com os outros se for necessário. É o momento da igreja. É o momento da igreja funcionando. Obrigado. As crianças pegaram. Pastor, você dá ceia para as crianças? Dou, porque as crianças são do reino dos céus. Por que elas não vão cear? Depois tem que ver.
Isso, aproveite mais, eu tenho mais uns 2 minutinhos ainda. Vem cá, Tiago, deixa eu compartilhar isso. Vai com a sua esposa primeiro. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. A ceia é servida em memória do Senhor, mas pode ser servida com alegria, irmãos. Não tem problema. Glória a Deus. Amém. Pegue o seu pão agora. Se você puder ficar de pé. Isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Se dei como oferta para o próximo. Fazer isso é se dar, como Jesus se deu. Vamos comer do pão? Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança. Aliança feita por Deus com o seu povo, com a igreja. Aliança que é garantida. Garantida. O que é garantia? Quando você compra uma coisa e dá problema, o que você faz? Vai lá e troca. Essa é a garantia. Às vezes você está com um problema, com um pecado, com a situação, vá para os pés da cruz e troca. O coração está duro, vai lá e troca por um de carne, um sensível, um mole. É garantida. O Senhor garantiu a sua vitória na cruz do Calvário. O Senhor garantiu o seu livramento do espírito de dívida que era contra você. Todo o argumento que era contra você, quando ele morreu na cruz do Calvário, disse: Tetelestai, está pago, está consumado, está garantido, você é livre. Vamos tomar do vinho. Se você é grato a Deus, comece a orar nessa noite. Aumenta o som um pouquinho, Thiago. Vamos orar uns 2 minutos. Agradece a Deus por essa oportunidade. Agradece a Deus por você ser abençoado, por você querer ser abençoado, por você querer ser abençoada. Agradece a Deus pelo privilégio de estar aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Oh Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado por esta palavra. Obrigado pela ceia do Senhor, que trouxe força, que trouxe vigor, que abriu nossos olhos, que trouxe vida, saúde para o meu corpo, para a minha alma, para o meu espírito. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade, Senhor querido. Pai, nós pedimos nessa noite que o Senhor venha abençoar a cada um dos teus filhos. Abençoar é chamar para o propósito do reino, é chamar para servir no reino. Pai, nos chame, queremos ouvir e atender o teu chamado. Obrigado pelo pão, obrigado pelo vinho, obrigado pelo corpo que foi partido em favor de nossas vidas, obrigado pelo sangue que foi derramado na cruz em nosso favor. Obrigado porque o Senhor é fiel, obrigado porque a graça nos alcançou e nós temos livre acesso a Ti. Pai, leve cada um agora em paz para os seus lares, debaixo da cobertura do sangue de Jesus.
Pai, que o Senhor possa guardar o teu povo. Abençoa os irmãos que não vieram. Cuide, guarde, guie. Pai, abra os olhos deles também. Jesus querido, nos ajude a sermos pessoas melhores. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti, que o Senhor sobre você levante o teu rosto, te dê saúde, te dê paz, te dê segurança, te dê prosperidade, que o Senhor abra os teus olhos, que o Senhor abra os teus ouvidos, que o Senhor abra a tua mente, o teu intelecto, em nome de Jesus, para que você possa estar apercebido com as coisas eternas, que o Senhor te livre de você mesmo, que o Senhor te livre do dia mau, em nome de Jesus. Amém. Se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz.